Gravando. Na aula anterior, nós trabalhando a história da psicologia, nós falamos da psicofísica, né? Nós falamos de Helmholtz e de Fichtner, né? São dois estudiosos, né, que trouxeram colaborações importantes para o campo da psicologia. Tá? Eles começaram a trabalhar, né, e ter entendimento do psicológico e o subjetivo. Tá? E naquele momento já se chega à conclusão que a psicologia não é apenas um campo da medicina, né? Então a psicologia ela começa a nascer como ciência. Então vamos dizer que a psicologia ela passa a ter um pensamento científico, né? Então, na verdade, para ter esse pensamento científico, para ela se tornar ciência, ela não poderia ser, né, apenas um bate-papo entre o terapeuta e o paciente, né? Não podia se limitar a um bate-papo, se limitar a um desabafo, né? Como ciência, não poderia ficar só nesse campo. Havia necessidade do quê? De se entender, né, através de métodos específicos, né, e através desse método, entender o que tem de importante naquela fala. Tá? E começa a se trabalhar a partir da técnico, né? Então, começa-se a haver uma transformação. Tá? Então, olha, já a psicologia ela já começa a nascer, né? Nós temos aí o pensamento científico e aquilo que nós já falamos anteriormente, o que é científico, ele tem que ser provado, tá? E comprovado, tá? A psicologia, ela não podia ficar no campo, né? De uma conversa, de um bate-papo, né? Apenas de um desabafo. Havia necessidade de se criar métodos, né? Para se extrair daquilo que foi conversado, daquilo que foi tratado, um relatório técnico para começar a se entender a situação, tá? Então, nós percebemos que é um caminhar, né? É um caminhar. Nós não podemos deixar de frisar que a psicofísica ela foi importante nesse processo. Ela veio antes, mas ela foi importante, tá? Então, a psicologia ela começa a tomar forma a partir desse momento em que começa a se trabalhar o pensamento científico, tá? Ela não, a psicologia, na verdade, ela não é um bate-papo, né? Lá no início, lá nos primórdios, não é um bate-papo, não é um desabafo, e ela não pode se assemelhar ao dia a dia, né? Na época, aquele que era considerado o psicólogo e o paciente sentar e aquela conversa ficar no campo do dia a dia ou no campo do desabafo. Aquele assunto ele precisa ser tratado de forma científica. Tem que ter todo um procedimento técnico para se extrair daquilo que foi trabalhado, né? Informações que são importantes, tá? Para o início de um tratamento, tá? Então, é um caminhar. E aí, a gente pode dizer que Hudit, né? Ele foi, nesse aspecto, ele foi o fundador da psicologia. Por quê? Ele começa a tratar a psicologia como ciência, né? Então, ele começa a estudar o assunto, né? Ele se aprofunda no estudo do assunto, tá? Ele escreve algumas obras, né, que são importantes a respeito da psicologia. E aí, Kirchner, né, também começa a fazer algumas publicações, ele começa a trabalhar no assunto, né? Na verdade, Kirchner, ele foi um aluno, né,
de Hundit, né? Ele começa a dar seguimento naturalmente de uma outra maneira, ele tinha um outro entendimento, tá? Então, é um momento importante, né? Se a gente começa a analisar, pegar desde lá de trás, né? Desde a filosofia e começa a trazer no tempo, nós começamos a perceber a transformação da psicologia, tá? E o pensamento de Hundit, ele é muito importante e Titchener também apresenta um trabalho muito importante, tá? Só que o grande expoente, né, é Hundit, né? Titchener, ele não é muito lembrado, os trabalhos dele ficaram esquecidos no tempo, tá? Então, na verdade, essa construção da psicologia, né, ela começa a tratar os assuntos, né? Ela começa a explorar os conteúdos, né? Para poder levar à solução de um problema, tá? Então, é um caminhar. Então, vamos dizer que Hundit é considerado o fundador da psicologia como ciência, tá? Ele é fundador de um laboratório, tá? Em uma universidade e as experiências foram feitas e ele consegue comprovar de forma científica que a psicologia ela é uma ciência, né? Então, foi muito importante. Ele funda esse laboratório em uma universidade lá em Leipzig, né? Então, ele realmente foi um estudioso, por isso ele é considerado, né, o fundador da psicologia como ciência. Né? Ele publicou um compêndio de psicologia e criou um periódico na época, né? Um periódico eram informações, uns tratados sobre a psicologia que ele publicava. Então, realmente, nós podemos dizer que o Hundit, ele transforma a psicologia como uma ciência. Ele trabalhou, né, de forma que a psicologia se transformasse numa ciência. Tá? Então, vamos dizer que, para ele, né, a psicologia ela é empírica, tá? Ela é empírica. No trato, né, que ele traz da psicologia, ele diz que a psicologia é um objeto e uma experiência imediata. Ele consegue mostrar a subjetividade, né? Então, ele consegue, através do método de trabalho dele, compilar tecnicamente aquilo que é importante e ele consegue comprovar que a psicologia é uma ciência, né? Então, ele é muito importante. Nós dizemos que a psicologia para ele era uma ciência naquele momento experimental, né? Naquele momento era experimental. Ele foi mais adiante, ele propunha a psicologia como a psicologia dos povos, quer dizer, trabalharia, né, a necessidade dos povos, das pessoas, as pessoas começar a transformar suas vidas, né? Então, nós dizemos o seguinte, que a psicologia ela tem que ser entendida desde a forma mais simples até a forma mais complexa. Por isso, o Hundit é muito importante. Embora mais adiante, William James tenha confrontado essa teoria. Mais adiante a gente vai falar de William James, e ele confronta essa, essa forma de pensar de Hundit, né? Então, o trabalho de Hundit foi muito importante. Ele é tido como o fundador da psicologia, como ciência. Tá? Então, esse trato, né, esse trabalho que ele chamava de apercepção, né,
é muito importante, né? Então, vamos dizer que Helmut é considerado o pai da psicologia, porque ele consegue comprovar de forma científica que a psicologia era uma ciência, tá? Ele teve como seguidor do trabalho dele, né? Vamos dizer que foi aluno, né, nessa forma de pensar, Titchener, né? Só que Titchener vai por um outro caminho, ele desenvolve o estruturalismo, né? Que ele começa a questionar aqueles erros que foram tratados lá atrás por Helmut, né? Que falava do estímulo, tá? Então Titchener ele consegue confrontar essa forma de pensar, tá? Então Titchener ele fala de sensações, de imagem, ele já fala de estados afetivos. Quer dizer, essa é uma nova teoria, mas Titchener ele acaba sendo esquecido, né? Mais adiante, ele não é tão lembrado, né? Como na história, né? Como aquele que ajudou no desenvolvimento da psicologia com ciência. Então, ele teve, é o que conta a história, né? Que ele teve um fim frustrante, né? A sua teoria não demonstrou interesse para a psicologia, tá? Mais adiante, é lógico, alguns estudiosos começam a olhar o trabalho dele e ver que ali realmente tinha fundamentação científica. Mas isso muito tempo depois, porque enquanto vivo, não. O trabalho dele foi esquecido. Não como o Humboldt, né, o seu professor. Ele conseguiu fazer da psicologia uma ciência. Titchener não. Titchener, com o seu pensamento, né, que ele que desenvolveu o estruturalismo, né, ele tentou apresentar algo que fosse novo na época, tá? Mas acabou ficando no esquecimento. Tá? Então, a gente tem que deixar muito que a obra dele foi importante, mas Humboldt é considerado realmente o pai da psicologia. Tá? O pai da psicologia. Então, é um caminhar, né? A gente pega, se vocês puxarem pela memória, vocês vão ver que a gente vem desde lá de trás, falando dos filósofos, que era a filosofia, e vem trazendo isso ao longo do tempo, a contribuir filósofos cristãos. Depois, essa filosofia chega a ser transformada em algo importante como psicologia, que é algo que não existia, e Humboldt, ele, com seus estudos científicos, né, com o laboratório que ele criou, ele consegue provar que a psicologia é ciência, né? E naturalmente a gente diz que o trabalho dele ele antecede outros pensadores, né? Quando nós falamos de James, ele critica o trabalho de Humboldt. Porém, ele critica o trabalho de Humboldt e critica muito o trabalho de Titchener, né? Na verdade, ele confronta o trabalho de Titchener, né? Então, William James ele vem depois e ele caminha, né, com a sua teoria de psicologia, né? Ele já vem com uma outra ideia, né? Depois da crítica, falando do funcionalismo, né? Da psicologia como uma necessidade moderna, né? Ó, se nós linkarmos isso com os dias atuais, a psicologia é, né, a psicologia liga ao funcionalismo, é uma necessidade moderna. Então, o trabalho de William James também foi um trabalho importante, né? Não podemos dizer que o trabalho dele não tenha sido um trabalho. Foi tão bom o trabalho que ele confronta o trabalho dos antecessores,
né? Então, o funcionalismo, né, ele muda a forma de pensar, né? Então, os trabalhos anteriores, eles perguntavam sobre a consciência, né? Já que, já que se trabalhou muito isso, né? Então, ele muda a pergunta, né? Ele não quer saber como é feito, ele quer saber, ele tenta, ele prova, né? Com a sua forma de pensar, ele quer saber para que serve, tá? Então, os outros pensavam de uma outra forma. Os outros diziam que existia, se perguntava sobre a consciência, né? Queria saber como ela é, uma consciência é. Mas ninguém trabalhava a ideia, né? Para que servia isso? E o William James começa a andar por esse caminho novo. Então, podemos dizer que o funcionalismo, né? Ele depois viria a formar a psicologia funcional, né? Ela surge com clareza na época em que separa a, a psicologia da filosofia. Olha o caminhar disso, né? Olha o caminhar disso. Ele questiona, ele confronta outras formas de pensar, né? Porque ele quer saber para que serve, né, a consciência. E com o trabalho dele, né, o funcionalismo, ele demonstra que psicologia é uma coisa, filosofia é outra, porque ainda tinha algum resquício da filosofia na psicologia. E William James ele consegue separar psicologia e filosofia, tá? É muito interessante, né? É muito interessante. Se mexe, né? Se mexe com dogmas da época, né? Está mexendo com algo que estava mais do que provado na época. O William James começa a mudar tudo isso, tá? E no caminhar, né, a gente fala o seguinte, olha, William James olha um pouco também para o trabalho de Darwin, né? Darwin falava na teoria da evolução, tá? Não tinha nada a ver com psicologia, nada a ver com a filosofia, falava em biologia, mas ele leva, né, alguma influência para William James, tá? Então, ficamos com algumas ideias de William James, né? Ele critica Hundt e ele critica o estruturalismo, né? Então, para ele, o objeto da psicologia é a consciência, e ela tem que ser entendida que ela é constante, não estática. Quer dizer, a consciência não é algo estático, é algo em movimento, né? A psicologia funcional, ela trabalha com essa ideia, né? Que a consciência, ela não é estática, ela está constantemente se movimentando. Interessante, né? Então, por isso o trabalho de William James é muito importante também, né? Ele confronta trabalhos muito importantes de Hundt, de Titchener, e prova, né, com a nova teoria, com a teoria dele, que a consciência não é algo estático, mas é algo que está em constante evolução. Vamos ver que é um trabalho muito, muito bom, né? Um trabalho muito bom. Então, a gente caminhou aqui, na verdade, com alguns pensadores, né? Nós resgatamos um pouco da psicofísica, que é o primeiro caminho, né? Vamos dizer que nós falamos lá atrás que a Alemanha é o berço da psicologia. É lá
que nasce, né? É lá que nasce, tá? Então, a psicofísica foi importante, ponto, né? Foi importante por quê? Porque a partir daí se começam a fazer experiências, né? Experiências, começa a se trabalhar isso. E aí surge, né, o pensamento científico, começa a se trabalhar a psicologia de forma científica, e se trabalha muito isso, né, que entre o psicólogo e o paciente não existe apenas um bate-papo, não fica no campo do dia a dia, não fica no campo do desabafo, não. Ali existem métodos, ali existem técnicas onde se entende todo aquele conteúdo e dali é possível se extrair um relatório técnico, né? Qual o trabalho hoje do terapeuta, né? Ele consegue, após algumas entrevistas, conversar com o paciente, ele consegue apresentar um relatório técnico. Então a gente está um pouco distante do que foi feito lá atrás, mas muita coisa se usa nos dias atuais, nos dias de hoje, né? Então vamos dizer que Hundert, ele funda a psicologia porque a psicologia passa a ser entendida como ciência que é, né? Titchener desenvolve a sua teoria, que é o estruturalismo, não avança, né? Por falta de interesse do meio da época, não se aceitou, né? Durante muito tempo não foi estudado, mais adiante os trabalhos dele são resgatados e se entende que tem qualidade, tem alguma importância, né, no caminhar da psicologia, tá? No caminhar da psicologia, tá? Então, Hundert, ele foi muito longe, né? Porque ele escreve um compêndio sobre o assunto, né? Um compêndio é uma grande obra, né? Ele trata a psicologia como uma psicologia de quem? Psicologia dos povos. Quer dizer que uma ou duas pessoas. Ela trata, né? Ela é a psicologia dos povos, né? Então isso também tem que ficar muito patente no trabalho de Hundert, né? Então, no trabalho dele, né? Os conteúdos tratados, né? São chamados de apercepção, né, da consciência. Então, são trazidos para a apercepção da consciência. Então, ele começa a criar novos termos, novas informações. Tá? Titchener ele começa com o estruturalismo, ele escreve algumas obras e, e ele desembarca, né, nos Estados Unidos. Ele vai ser pesquisador de uma universidade americana. Tá? Então, na época, no princípio, ele teve algum reconhecimento, mas as suas obras foram ficando no esquecimento. Tá? E aí, então, surge um outro pensador que confronta tudo aquilo que foi trabalhado no passado, né? Que é o William James, né? Que ele começa a trabalhar a ideia do funcionalismo, que mais adiante, né, o funcionalismo ele se transforma na psicologia funcional, né? E se trata com uma clareza maior, e aí sim se separa a filosofia, que ainda existiam alguns resquícios da filosofia para a psicologia. Então ele consegue separar isso, né? Vamos dizer que o funcionalismo ele é muito importante, tá? Alguma coisa do trabalho de William James a gente pode dizer que ele pegou alguma referência de Darwin, né? Darwin não tinha nada de filosofia, Darwin não tinha nada de psicologia, Darwin era biólogo, mas ele falava na evolução das espécies, né? E William James dizia o seguinte, que a, 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 a consciência não era algo pronto, algo estático.
ela estava em constante movimento, tá? Ela se transforma, tá? Ela se transforma, tá bom? Então, o que a gente tinha para trabalhar hoje, na verdade, era chegar até aqui, tá? Era chegar até aqui. E agora, eu vou pedir para vocês, para que vocês, se quiserem perguntar, perguntem, pode abrir o microfone, né, para tirar alguma dúvida. Embora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O AVA, ele traz algumas informações, né? São informações importantes, tá? O AVA, ele traz alguns vídeos, também são importantes, tá? Só que vocês têm à disposição de vocês o livro texto, que é um livro digital. Quando vocês entram no AVA, o livro está lá, está à disposição de vocês, vocês podem achar. O livro, ele traz informações mais aprofundadas para vocês, tá? Então, quando eu trabalho com as duas frentes, né? Eu trabalho com aquilo que está no AVA e trabalho com aquilo que o livro traz também. Então, não deixe de consultar o livro digital, ele é importante também. O AVA é importante, né? Porque o AVA ele não chega a ser 100% interativo, mas ele traz muita coisa. Eu acho até, né, que mais adiante muita gente vai sentir saudade dessas aulas aqui ao vivo, né? Porque é uma oportunidade. E muitas vezes em sala de aula a gente não tem esse tempo que a gente tem na aula ao vivo para trabalhar. A sala de aula tem ruído, a sala de aula as pessoas perguntam, então nós perdemos alguma coisa. Então, quando esse nosso tempo aqui de quarentena passar, eu acho que nós vamos sentir um pouquinho de falta, né, das aulas ao vivo, tá bom? Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, tirar alguma dúvida, para depois a gente a falar um pouquinho dos trabalhos. Vamos lá, gente. Manifestação, quero ouvir um pouquinho de vocês. Tem 28 na sala. Alguém deve ter alguma dúvida. Vamos lá, pessoal. Ou vocês entenderam tudo o que eu falei? Eu acho que eu não fui 100% assertivo, hein? Vamos lá, gente. Ô, Vamos professor, perguntar. Oi, Bruna. só voltar um pouquinho pro Tirner. Ele era um estudante que ajudou o Holt, né? O Hunt, né? E aí eu só não entendi a parte que ele morreu, mas o trabalho dele na época não foi reconhecido como uma pesquisa científica, foi isso? Não, não foi isso, né? Não que o trabalho dele não tinha sido reconhecido como um trabalho científico, né? Ele foi aluno de Titchener, mas ele, como aluno, ele cresce e na época, ele se torna um expoente também na psicologia. Uhum. Mas, se a gente for analisar direitinho, né? O professor, muitas vezes, ele não é lembrado pelo que ele foi como professor. Né? Hoje não, hoje nós vivemos num outro mundo, né? O professor hoje ele pode ser um palestrante, então ele pode ser lembrado, e hoje a gente tem outros canais, né? O professor dá uma aula, fica gravado, o professor faz uma palestra, fica gravado, ele é lembrado. Mas no passado, pesava muito aquilo que era produzido, né? Aquilo que era. Então, embora ele tenha sido na área dele um expoente, tanto é que ele sai da pátria dele e ele vai para os Estados Unidos trabalhar e pesquisar lá. Só que ele termina os dias dele no esquecimento, né? As obras não são lembradas, tá? Mas ele foi um expoente, senão ele não seria lembrado na história da psicologia, né? Ah, entendi agora. É que nós vivemos uma outra época,
né, é filmada e gravada. Né? Você faz uma palestra, aquela palestra ela fica registrada. E olha, você como professor, quando dá uma palestra, você vai lá na plataforma Lattes, né, que é uma plataforma científica, de produção científica, você vai lá e deposita o seu trabalho. Então, em qualquer ponto do globo terrestre, o teu trabalho pode ser consultado. A tua palestra, aquela palestra que você deu, ela pode ser vista por alguém, né? Pelo menos lembrar que você fez aquela palestra. Tá? Você grava. Tá? Mas naquela época de Titchener, né, de Hunt, o que valia muito? O que você produzia, o que você escrevia. No caso de Hunt, ele escrevia um compêndio, ele escrevia periódicos, tudo isso é lembrado, tudo isso é resgatado. Só que Titchener, ele fica no esquecimento porque as obras deles foram esquecidas, foram deixadas para trás. Entendi. Obrigada, viu, professor? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém? Nós temos tempo, hein? Olha, ainda não deu 20 horas. Professor, uma dúvida. O conteúdo de prova, ele começa lá nos pré-socráticos e vai até o William James? Eu procurei montar a prova assim, cara. Eu peguei um pouco do pensamento filosófico lá dos gregos, passei um pouquinho no pensamento dos filósofos cristãos da época, e depois eu entro, tá, no berço da psicologia. Aí tem alguma coisa de James, tem alguma coisa de Hunt, tem alguma coisa de Titchener. Mas tudo isso, cara, você está preocupado? Fica despreocupado, porque a semana que vem a revisão, eu vou colocar a provista aqui do meu lado, entendeu? E vou fazer uma revisão dos assuntos, não da prova. A gente vai trabalhar todos os assuntos. Tá? Entendi, Pelo professor, menos, obrigado. a prova é importante, mas eu acredito que quando nós voltarmos para a sala de aula, todos esses assuntos, de repente, em sala de aula, eles ficariam meio que esquecidos, né? Naquela dinâmica de sala de aula tal, pouca coisa ficaria registrado. Agora, essa aula aqui, por exemplo, além da gente estar fazendo ela presencial, ela está sendo gravada. Se você quiser ir lá no AVA, depois você vai conseguir resgatar essa aula, né? Então, eu acho que essa aula ao vivo vai deixar um pouquinho de saudade, porque a gente conseguiu, né, registrar muita coisa que a gente fez. Né? E eu não estou falando apenas da nossa disciplina. Das outras disciplinas também tem profundidade. O professor, para fazer uma aula ao vivo, ele se prepara, né, para ela. Ele não vai somente com o conhecimento dele. Ele vai pesquisar um pouquinho. Né? A gente bebe em outras fontes também. Né? Então, essa aula ao vivo ela é bacana por causa disso. Né? Podemos dizer o seguinte: o professor aprende junto com vocês. Né? Aprende junto com vocês. Eu concordo, professor. Eu confesso que no começo eu tive um certo preconceito com essa plataforma, mas hoje, pelo menos, eu posso falar por mim, né? O empenho que eu tive que ter para acompanhar as aulas online e tudo que estava no AVA e pesquisar me permitiu atribuir mais conhecimento do que se eu tivesse tido somente aulas presenciais. A experiência que a gente está vivendo agora, né? Preguiçoso. Vamos dizer o seguinte: a gente está vivendo um momento de reflexão, né? Eu falo por mim, tá? Você está recluso na tua casa, né? Essa semana eu estou trabalhando em casa, tá? Estou trabalhando em casa. Às vezes eu trabalho num quarto fechadinho, como a gente está fazendo a aula aqui. Outras vezes eu tenho um escritório no andar de cima, estou lá. Tá? Semana passada
Eu trabalhei na chácara, lá em Água de São Pedro, que é bem amplo, bem grande lá, então trabalhei lá no outro ambiente. Mas vamos dizer que o desgaste maior, o trabalho maior foi nessa semana aqui, tá? Porque são muitas coisas para a gente produzir, né? Além das aulas, que as aulas são prazerosas, não tem o que falar disso, né? A aula é uma coisa prazerosa, seja ela presencial, seja ela ao vivo, como a gente está fazendo, tá? É prazeroso fazer isso. Você está interagindo, está trocando. Mas as outras atividades que são mais burocráticas, né? Como elaborar prova, como colocar conteúdo no AVA, como trabalhar tudo isso, isso é meio maçante para a gente, né? O professor gosta de sala de aula, nem que seja da forma como a gente está fazendo agora, né? O professor gosta disso. O tempo passa, você não vê. A aula transcorre e você não percebe. E você se prepara para ela. Por isso que eu falo. É um aprendizado tanto para o aluno quanto para o professor. Tá? Quanto para o professor. Então, no caso da história da psicologia, eu não fico somente, né, com aquilo que está lá no AVA. Dá para ver esse livro aqui, ó? Vocês conseguem enxergar? Não, tá meio Tá borrado. embaçada a capa, mas dá pra ver. Esse livro é um livro aqui, né, que fala da história da psicologia, né? É um livro que tem vários autores, vários psicólogos, né? Vamos ver que o AVA, ele bebeu dessa fonte aí. Tem muita coisa que saiu desse livro aí. É um livro importante, né? História da psicologia. Já tem muita informação. Ele trata de tudo, ele vem até os períodos modernos. É que a gente falou da psicologia, né? A psicologia como ciência, ela tem uma história que é uma história recente. Não é como nós falamos da matemática, em que você vai lá no passado, bem remoto mesmo, e você vai lembrar, né, de matemáticos que trabalharam teoremas da época, né, lá nos primórdios. Você pode pegar outras ciências que foram desenvolvidas com o tempo, que também vem lá de trás. Já a psicologia é uma ciência em formação, em formação. Mais adiante nós vamos falar de Freud, né? O pai da psicanálise. Vamos ver que eu sou fã de Freud. Jung, muito legal. Mas Freud é o pai da psicanálise. Então, mais adiante nós vamos falar um pouco de Freud, entender da sua obra, né? O Freud, então, se Titchener produziu pouco e não é lembrado, Freud tem tanta obra, né? Ele fala de sonhos, ele fala de uma infinidade de assuntos que são do nosso interior mais remoto, né? Então, é uma ciência, a psicologia, ainda em evolução, tá? Ela já é completa, mas ela não para de evoluir, né? Ela não para de evoluir. Por isso a gente crava, né, como início de ciência, Wundt, tá? Mas a gente pega Helmut, né, que é importante também. Ele faz experiências da mente, né, fala de estímulos, uma série de coisas. Então, é uma ciência que caminha, né? Quando nós pensamos, né, em William O James, microfone de alguém tá dando mau contato, gente. quando William James quando ele confronta a teoria, né, de Hondut, né, ou de Titchener, tá? E ele apresenta uma nova ideia de psicologia, né? E ele consegue comprovar que a consciência não é estática, ela está sempre em evolução. Poxa, é uma mudança muito grande, né? Então, é uma grande transformação que não para,
Não para. Mais alguém? Porque daqui a pouquinho eu vou parar de gravar, e aí, se vocês quiserem perguntar um pouco do trabalho, eu quero tratar com vocês o trabalho que a gente pretende fazer para entregar, para ser lançado até dia 30. E lembrar também aquele que ainda não entregou, né? Porque eu acho que nós não temos só 40 alunos na sala de aula, a gente temos bem mais de 40. Tá? Então, alguém deixou de fazer. Então, ainda há oportunidade de fazer e a gente faz a retificação e lança os 300 pontos. É o momento, gente, de aproveitar toda a possibilidade de pontuação que tiver. Trabalhar tudo. Fazer lá as atividades do AVA, é importante, vai pontuar. Fazer essas atividades que a gente considera como atividade de sala de aula, também pontuar. Tá? Pontuar bem na prova, né? Ir bem nessa prova aí. Olha, é uma prova que ninguém está vigiando ninguém. Não é como em sala de aula, você distribui lá as provas, aí fica olhando lá se o sujeito está fazendo a prova. Tá? Essa prova ela vai ser feita à vontade por vocês. Né? Vocês vão ter a possibilidade de entrar e fazer essa prova. Tá? E vão ter o tempo para isso. Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu não conseguir atingir uma meta de pontos de atividades pelo AVA, o que acontece? Olha, as possibilidades aí de recuperação, elas são grandes, né? Por que elas são grandes? Olha só. Não é apenas a pontuação do AVA, né? O AVA tem lá uma pontuação mínima, né? Ele tem uma pontuação mínima.